ouvir agora a música através do vídeo. Quando penso em Jesus, o autor é Luiz de Barros. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar.
agradecendo, porque estamos aqui reunidos para ouvir um pouco mais da sua mensagem, compreender, entender, tentar praticar seus ensinamentos. Agradecidos pela oportunidade, sejamos envolvidos por essa luz de amor, pelos amigos benfeitores desta casa, que nos auxiliam na noite de hoje, para que possamos ter uma reunião tranquila, em harmonia, envolvidos pela espiritualidade alheia. Que assim seja, graças a Deus. Agora, olha, passei uma Simone para fazer a divulgação da obra espírita. Boa noite a todos. Então, o livro que nós trazemos essa noite é o livro Otimismo, do espírito Joana de Ângeles, por Divaldo Franco. Nesse livro, a Joana, o espírito Joana, ela comenta no seu prefácio a visão distorcida que a sociedade que nós temos é pessimista do mundo e da vida. Isso nós trazemos lá de trás, esse pensamento distorcido. Ela fala de ser até um vale de lágrimas. Nós achamos que estamos aqui apenas para sofrer e que a terra é um vale de lágrimas. E ela fala para nós que a doutrina espírita demonstra que o mal é transitório e tem um objetivo modelador para impedir na direção do bem. E aí ela reúne nesse livro 60 temas da atualidade, examinando sobre a visão espírita e principalmente da doutrina cristã. Num convite otimista a quantos aspiram por uma vida melhor. Ela não tem a pretensão, diz ela, de trazer soluções simples para os problemas humanos, senão apresentar sugestões que muitos de nós conhecemos, mas que esquecemos, não valorizamos e muitas vezes não utilizamos. Então ela pega esses 60 temas e trabalha, trazendo para nós a visão otimista. E eu peguei o primeiro capítulo, que é o convite a Jesus, é o convite que nós fazemos a Jesus. E pincelei alguma partezinha dessa mensagem para nós conhecermos um pouco do que o Espírito Joana traz, que vai falar assim: inauguraste, Jesus, com a tua chegada, um ciclo novo, em que o amor se candidatava a diminuir as dificuldades e conduzir os ideais enobrecedores do homem com segurança. Elegeste a simplicidade, pontificaste no respeito ao dever e amaste até o sacrifício da própria vida, estabelecendo a esperança nos corações, demonstrando a vitória do espírito após a morte, um amanhecer que deveria clarear em definitivo o destino da humanidade. O teu Natal fez então marco inconfundível dos tempos, e ainda significa a mais elevada oferenda de amor. Os séculos se sucederam, e não obstante recordando, os homens não repetem, pelo exemplo, as tuas insuperáveis missões. Homenageiam-te no exterior, mas não auxiliam o próximo que te representa no mundo. Cantam-te as glórias, no entanto não agem conforme ensinaste. E aí vem o convite dela. Volta, Jesus. E repete a noite inesquecível de Natal entre os homens, como há 20 séculos, conduzindo-nos definitivamente ao teu rebanho pelos rumos do futuro. Um convite que volte ao nosso otimismo. E aí esse belo livro para nós. O Otimismo, Joana de Ângeles, de Paulo. Capaz a todos. A obra já é uma reflexão, né? Agora vem a palestra, nós vamos convidar o nosso irmão Altair Reis, que é da Casa Espírita Centro Espírita Boa e Verdade, que fica na rua Coronel Moreira da Silva, número 26, Mangaratiba. E nós estamos continuando o mês espírita
feita em homenagem a Jesus e o tema será o valor do tempo com Jesus. Boa noite, meus irmãos. Quando interessante o tema que nós vamos ver na noite de hoje, o valor do tempo com Jesus. Quando o Alexandre me convidou para fazer esse trabalho, eu me ative na data, né? Para não me perder com os outros compromissos, né? E aí eu falei para ele, dia 19, tal. Aí quando eu fui ver o tema, eu tomei um susto. Porque quando a gente fala em valor, a gente fala em dólar, né? Alguma coisa que a gente possa medir, mensurar. E eu comecei a pensar como eu vou poder destrinchar esse tema, o valor do tempo com Jesus. Aí eu fui. Normalmente a gente, quando começa a estudar o tema, sempre aparecem as ideias na mente da gente. Eu sou espírita, mais por estudar do que por ver ou sentir alguma coisa. Eu não vejo nada, não sinto nada. Então a minha mediunidade, que nós somos, uma mediunidade intuitiva. Então, os irmãos da espiritualidade precisam de mim ou eu deles, né, para a gente poder fazer um trabalho, eles me intuem a fazer esse trabalho da melhor maneira possível. E aí eu fui entender o que o tema procurava explicar para nós. Aí eu vi lá que o valor do tempo de Jesus é imensurável. Não existe como a gente medir. Mas cada momento é uma oportunidade para crescimento espiritual, conexão com Deus e viver para a eternidade com o propósito do reino. Então não tem como a gente mensurar o tempo com Jesus. Nós precisamos entender que Jesus, ele vai estar sempre conosco. Nós é que precisamos estar com ele. Então eu procurei fazer um estudo para a gente conseguir entender essa maneira de nós estarmos com ele. Como a gente pode fazer com que isso funcione na nossa vida, no nosso dia a dia. Significa priorizar a vida eterna em vez de futilidades passageiras, buscando a vontade divina através da oração, boa leitura, atos de amor e serviço ao próximo. Essa é a maneira que a gente tem de conseguir estar sempre com o Mestre em nós. É o benefício de passar tempo com Jesus. Eu fiz um apanhado em algumas situações que a gente possa entender essa valorização, esse valor do tempo com o Mestre. Mas, se por acaso alguém quiser fazer algum comentário, não se acanhe não, pode falar alguma coisa, eu gosto inclusive de interagir. Então, quem quiser fazer uma pergunta ou falar algo, me ajudar, né, no assunto, não se acanhe, possa fazer, que é sempre bom, e às vezes a gente fala uma coisa, mas esquece de outra. Então, a pessoa que está aí, né, tem uma lembrança de algo e passa para todos nós. Né? Então, o crescimento espiritual, o tempo dedicado a práticas como oração e estudo do Evangelho fortalece a fé
aprofunda a relação com Deus. Propósito e orientação permite encontrar o sentido para a vida e receber direcionamento para os caminhos a seguir. E paz interior proporciona um sentimento de trabalho e alegria, mesmo diante das dificuldades. Se nós entendermos os ensinamentos de Jesus, a gente vai conseguir, mesmo nos momentos difíceis, a gente ter paz. Porque nós vamos entender que as dificuldades são degraus para o nosso crescimento espiritual. Nós estamos aqui, vamos ver isso durante o estudo, para poder evoluir espiritualmente e pararmos de reencarnar. Porque a reencarnação é uma necessidade para a evolução. E a partir da hora que nós chegarmos a sermos espíritos puros, não precisaremos mais encarnar. Alguém tem dúvida de que chegaremos lá? Né? Jesus disse que nenhuma das ovelhas que o Pai deixou na mão dele se perderia. E essas ovelhas somos nós. Né? Sempre priorizar em todos os seus ensinamentos. Em todos os seus ensinamentos. Atividade produtiva. Fazer a caridade. Como diz Kardec, fora da caridade não há salvação. É o lema da nossa doutrina. Kardec colocou esse lema na nossa doutrina, mostrando para a gente que, conforme Paulo diz na carta aos Tessalonicenses, ele diz que eu posso ter tudo: fé, amor, trabalho no bem, crença, mas se eu não tiver caridade, nada disso tem valor. Então mostrou para a gente que o trabalho na caridade é o fator fundamental para que a gente consiga trabalhar o nosso ser para evoluir. Eu costumo dizer que tudo na vida da gente precisa de treinamento. Se nós não treinarmos, não conseguiremos fazer direito as nossas necessidades, as nossas obras. Uma criança, por exemplo, que precisa de aprender matemática, que é uma matéria que a maioria da garotada não gosta, o que a professora faz? Passa vários exercícios para a criança ir treinando e aprender a fazer aquelas continhas. Nós, para aprendermos a ser caridosos, precisamos praticar benevolência. Essa prática da benevolência vai fazer com que nós pratiquemos a caridade. Porque a gente escuta na doutrina espírita também, e é certo isso, que as pessoas costumam brincar e dizer assim, está fazendo um trabalho para arrumar uma vaguinha lá no céu, né? Está angariando um bônus hora. É válido o pensamento, mas se a gente trabalhar pensando só nisso, já não é mais caridade. A gente precisa treinar porque a caridade ela é espontânea. Ela não é aquela coisa de você fazer algo pensando no que você vai receber em troca na frente. Né? Tem uma passagem com a Madre Teresa de Calcutá, em que ela está limpando as feridas de um morador de rua, e alguém diz para ela assim, Madre, eu não faço isso aí por dinheiro nenhum. Aí ela diz assim, nem eu, meu filho, eu faço por amor. Isso é caridade. E é isso que a gente tem que aprender a fazer. Caráter. O uso correto do tempo resulta em uma transformação de caráter, com o cultivo de todas as faculdades para realizar o melhor serviço possível. Esse caráter aqui é aquela coisa que nós temos que ter
em todas as situações, por mínimas que sejam, por mais simples que sejam, a gente tem que fazer com vontade de fazer direito. A gente vai ajudar a varrer o salão do centro espírita? Vamos. Mas vamos procurar fazer com gosto, com prazer de servir. Porque qualquer tipo de serviço, seja ele qual for na casa espírita, principalmente, é uma necessidade. E é preciso que a gente faça isso com amor, com carinho, com vontade de servir. Ação presente. Deve-se evitar adiar as coisas importantes, vivendo cada dia com propósito e aproveitando as oportunidades para se aproximar do Mestre. Isso é uma necessidade para que a gente aprenda a priorizar a nossa vida no dia a dia. Colocar em prática, aprender a dividir o nosso tempo com as coisas mais importantes na nossa vida, no nosso dia a dia. A sociedade traz para nós, principalmente na propaganda, na mídia, muita superficialidade. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque temos que aprender a valorizar o tempo. É bom ver um capítulo de uma novela? Pode ser que sim. Eu particularmente não gosto, mas é válido. Agora, existe uma prioridade. Você não vai deixar de fazer algo necessário porque está na hora da novela, para tudo. Não funciona desse jeito. A gente tem que aprender a dar prioridade aos nossos assuntos, às nossas vivências, né? Aí eu separei aqui preceitos e regras. E isso foi trazido pelo nosso mestre. E a gente vai ver para frente. É amor, tolerância, dever, alegria, coragem e responsabilidade. Em todas as mensagens do nosso Mestre Jesus, ele traz esses preceitos, essas regras. Ele não deixou em nenhum momento de mostrar para a gente que esses preceitos, essas regras, são fundamentais para que a gente cresça espiritualmente e viva em sociedade em paz. Nós, infelizmente, nós deixamos de cumprir esses preceitos, e você deixando de cumprir esses preceitos, você começa a entrar em atrito com os irmãos que convivem com a gente, um vizinho, até um amigo, um parente, um filho, um esposo, uma esposa, um pai, uma mãe, porque nós não seguimos esses preceitos. E se não seguirmos essas regras, a vivência em sociedade é muito difícil. Porque somos ainda seres ainda muito inferiores, ainda muito cheios de defeitos, e não conseguimos ainda colocar em prática todos esses ensinamentos do Mestre. O processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio. Acostumado às vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos, somente quando a dor o visita é que ele começa a aspirar por impressões mais elevadas, nas quais encontra lenitivo, anelando por conquistas mais importantes. Isso aí é da nossa irmã Joana de Ângeles, que está no livro Jesus e a Atualidade, psicografia de Divaldo. Então ela mostra aqui
principalmente ali no segundo parágrafo, ela diz: acostumado às vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos. Esse é um dos maiores problemas que nós, encarnados, temos para vencer as nossas deficiências. É o chamamento do nosso campo físico. As nossas necessidades físicas não é que estejam erradas. Elas estão certas. O problema é o controle que a gente tem que ter em cima delas. O atrativo que o ser humano tem para as coisas da vida é normal. Faz parte do problema que ele tem que resolver para crescer espiritualmente. Agora, a nossa maior dificuldade é controlar esses sentidos físicos. Eu não vou me aprofundar muito no assunto, não, porque é um pouquinho complicado. Mas eu vou dizer só um, que normalmente dificilmente a gente consegue controlar. Todo mundo aqui sente fome, não sente? É normal. Agora, se a gente não controlar, aí aparece o quê? A gula. E aí você come demais e passa mal. Está errado o sentido físico? O apelo do corpo material pelo alimento? Não. Certíssimo. Agora, nós precisamos aprender a controlar esse apego às coisas gulosas do dia a dia. É difícil, principalmente para mim, por exemplo, ver um pudim de leite condensado e não querer comer um pedaço. Mas eu tenho que aprender a comer só um pedaço. É uma dificuldade para nós vencermos essas deficiências, mas precisamos aprender. E é o que ela mostra para a gente nesse parágrafo. Jesus e moral cristã. Enquanto as ambições desregradas conduzem as inteligências ao paroxismo e à alucinação da posse, da fama, da glória, das disputas cegas, ele, nosso mestre, ressurge na consciência moderna em plenitude jovial e amigo, afortunado pela humanidade e a segurança íntima. Então, quando as ambições desregradas levam ao paroxismo, quer dizer, ao momento de maior intensidade de uma dor e a alucinação da posse, da fama, da glória, ele mostra para a gente, em todos os seus ensinamentos, que nós temos que vencer, lutar contra esses problemas do apego às coisas materiais, que é a posse, a fama, querer aparecer, a glória, as disputas cegas. É complicado você disputar com as pessoas e o que mais chama a atenção na mídia, na sociedade, é principalmente a disputa nos cargos, no trabalho, no serviço. E nós temos que aprender que temos a nossa hora. E se nós fizermos a coisa direito, se nós fizermos o nosso trabalho com gosto, a gente não precisa passar a perna em ninguém para progredir dentro de uma empresa.
Se a gente fizer com gosto o nosso trabalho dentro de uma instituição espírita, em algum momento, alguém vai chegar para você e vai dizer assim, ó, está na hora de você ser o presidente da casa. Está na hora de você assumir uma coordenação. Porque vão ver em você a capacidade que você tem de ajudar, de servir, de fazer um trabalho maior. Mas isso não justifica que eu tente passar a perna ou denegrir algum irmão para poder assumir o lugar dele. E isso é em tudo na vida, na nossa sociedade e dentro das nossas instituições. Porque a gente, infelizmente, a gente sabe que existe. Existem pessoas que acham que só exercendo um cargo dentro de uma empresa ou dentro de uma instituição é que ela vai ser valorizada. Porque ela não entende que o valor não está no cargo, mas está naquilo que ela tem o dever de fazer e de praticar. Essa é a valorização que a gente tem que dar. Jesus e amor. Numa sociedade agressiva e perversa, ele elegeu o amor como a solução para todos os questionamentos e o perdão irrestrito como terapêutica eficaz para todas as enfermidades. Quando eu procuro entender o momento em que Jesus esteve entre nós, eu procuro me situar na sociedade da época. Eu acho que todos nós, quando lemos o Evangelho, as passagens do Mestre, é ideal que a gente, em pensamento, se posicione naquele momento. Ele estava numa sociedade em que o amor entre as pessoas não existia. A lei religiosa da época era o olho por olho, dente por dente, trazido por Moisés. Já tinha vindo para nós os 10 mandamentos, mas ainda era a carta fora do baralho. Ainda a sociedade não tinha entendido que só o amor constrói. Qualquer outro tipo de situação destrói o semelhante. E você, conforme Jesus falou em perdoar, você só consegue perdoar alguém se você se dispuser a amar essa pessoa. Porque se você não se dispuser a amar, você não perdoa. Porque o perdão, como diz aquele irmão nosso que é juiz lá em Minas Gerais, não é o nome dele? Haroldo Dutra, ele diz que o perdão não é esquecimento, esquecimento é Alzheimer. O perdão é você, de fato, abraçar o irmão, é você entender que o erro que ele cometeu com você foi algo que de repente até você foi que causou. E você amar aquele irmão e tirar aquele sentimento de mágoa do coração. Então Jesus mostrou para a gente que o perdão era a necessidade para que a gente pudesse construir uma vida feliz. Compadecia-se de todos. No entanto, mantinha a energia que educa, edifica, disciplina e salva. Uma coisa é nós amarmos os nossos
irmãos. E a outra, como ele diz aqui, é você manter disciplina e edificação. Nós, pais, sabemos como funciona. E não é só na família que tem que funcionar desse jeito. A gente não pode deixar, e isso de fato acontece, de amar os nossos filhos. E amamos. Agora temos o dever de educar. E aí precisa de energia e disciplina. Porque é um ser que veio para nós para que a gente possa evoluí-lo para Deus. E sem energia e sem disciplina, a gente não consegue trazer esse irmão, que no momento é nosso filho, para o caminho certo, para o caminho reto que leva a Deus. Precisamos que isso funcione, porque nos será cobrado. Deus dirá: o que fizeste com o filho meu, eu deixei a teu encargo. Não é assim que está escrito? E isso é na família, mas também é em sociedade. Agora, essa energia que educa e essa disciplina, a gente não tem que cobrar do nosso semelhante. A gente tem que fazer dando exemplo, do jeito que Jesus mostrou para a gente. Ele não cobrava de ninguém. Ele fazia, ele mostrava, ele dava o exemplo. E o exemplo servia de diretriz para que as pessoas aprendessem. E é assim que a gente tem que agir. Porque a gente agindo assim no nosso dia a dia, as pessoas vão ver que o certo é a maneira com qual a gente está nos portando. E é dessa maneira que a gente tem que galgar a nossa vida no dia a dia. Jesus e tolerância. A questão do julgamento das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. Não julgueis para não ser julgado. O problema do erro pertence a quem o pratica, e se encontra, a partir daí, em curso em doloroso processo de autoflagelação, buscando liberar-se da falta que lhe pesa na consciência. Não existe a necessidade de nós cobrarmos nada de ninguém, porque Deus colocou em nós, em todos nós, uma coisa chamada consciência. E é um juiz implacável a nossa consciência. Deixe que esse irmão vai ter a correção necessária, porque as leis de Deus vão cobrar dele. Não é Deus que vai cobrar dele. São as leis que ele infringiu que vão trazer ele para o caminho de volta, para o caminho certo. Jesus e dever. Ninguém tem o direito de fruir sem trabalhar, explorando o esforço de outrem. O dever de cada um o conduz na empreitada da evolução. Ser útil em toda e qualquer circunstância, favorecer o progresso, viver com dignidade, são algumas expressões do dever diante da vida. O dever que te impõe renúncia e sacrifício libera-te dos conflitos e das dúvidas.
É importante que a gente aprenda que o dever é mais importante que o direito. Nós temos os nossos direitos? Temos. Mas os nossos deveres são muito mais importantes. A nossa condição, vivermos com dignidade, é a expressão que a gente tem que colocar no nosso dia a dia. Nós não podemos, um exemplo, de deixar por conta do nosso irmão Alexandre, ou dos outros irmãos que trabalham aqui na casa, para fazer tudo. Varrer o chão, lavar banheiro, tirar a poeira dos móveis, fazer programação de palestras. Temos o dever de participar, de ajudar. Ah, mas eu não tenho cargo, não fui nomeada a nada. Foi por Deus e pela nossa consciência. Nós não temos que estar usufruindo disso que está aqui, por exemplo, um salão limpo, tudo certinho, tudo bonitinho. Alguém pagou a energia elétrica, alguém pagou a água que nós usamos. Esse compromisso faz parte da nossa vida. Temos que ter essa dedicação. E eu estou falando isso no exemplo da nossa casa espírita, mas isso é em tudo na vida. Existe a necessidade que nós sejamos pessoas que façam com que a coisa funcione para todos. Não é, como ele diz aqui no início, ó, ninguém tem o direito de fruir sem trabalhar. Nada acontece de graça sem um esforço, pelo menos um esforço físico. Então alguém fez um esforço físico para que a coisa funcionasse. E nós não temos o direito de usufruir sem ajudar. Deu problema aqui. Foi. Jesus e alegria. Essa tristeza que te domina é grave enfermidade que deves combater a partir de agora. Tudo em tua volta é um hino de louvor, de alegria, de gratidão a Deus. Observa o bem. Está dando problema aí. Será que é o meu aparelho aqui? Passa você aí. Eu já li ali já, né? Tudo em tua volta... Tudo em tua volta é um hino de louvor, de alegria, de gratidão a Deus. Observa o bem. Não reencarnaste apenas para pagar. Importante esse pedacinho aqui, ó. Não reencarnaste apenas para pagar. Antes, sim, para ressarcir com amor, liberando-te dos compromissos com ações relevantes. Nós não viemos aqui para pagar. Jesus, ou Deus,
não nos cobra nada. Ele sabe aquilo que a gente precisa e como a gente tem que fazer para resolver. Se nós erramos, temos algo para resolver, essa solução tem que ser dada através de um ensinamento e não através de um pagamento. Nenhum de nós, por mais que tenhamos errado, nós somos cobrados. Não existe cobrança. Existe necessidade de aprender. O aprendizado pode vir através de uma prova ou de uma expiação. Nenhum de nós, por maior erro que tenhamos cometido, a gente não volta numa encarnação para sofrer algo só simplesmente por sofrer. Isso não existe. Na nossa programação, mesmo que nós não tenhamos capacidade de escolher, que seja escolhida pelos nossos irmãos maiores da espiritualidade, esse ensinamento, esse problema só vai acontecer se você já tiver a condição de tirar ensinamento dele. Senão não vai acontecer. Está passando pelo sofrimento porque cometeu algo lá atrás, está pagando. Não, isso não existe. Ele está ressarcindo um erro cometido pelas leis de Deus. Mas ele também só está fazendo isso nessa encarnação porque ele já tem condição de passar e aprender. Um exemplo, há pouco tempo, até nem tão pouco tempo assim, aquele irmão que foi arrastado em Madureira pelo carro, aquela criança. Dizem mensagens que vieram depois que ele estava resgatando um erro da época de erro praticado na época que ele conviveu lá, inclusive com Jesus, naquele período lá dos romanos. Ele era um oficial romano que se divertia, puxando os prisioneiros com a biga. Jesus e coragem. A coragem nos valores morais do homem que elege a conduta correta para uma vida feliz. Vai. Toma como exemplo para a tua vida a coragem de Jesus e segue tranquilo. Não negociou favores ou submeteu-se às conveniências humanas. Não escondas a tua situação sob desculpas ou mentiras. Em nenhum momento Jesus tergiversou sobre a situação dele. Ele encarou todas as situações, mostrando quem ele era e por que veio. Em momento nenhum ele se escondeu. Então, quando nós temos uma função, uma condição, não adianta a gente arrumar desculpa para nós mesmos. As desculpas não vão resolver. Vão esconder, de repente, para a sociedade. Mas nós temos que encarar os nossos problemas de frente e resolvê-los. Não adianta arrumar desculpa para as coisas. Às vezes é difícil de resolver? Às vezes não é fácil mesmo, não. Às vezes é até vergonhoso. Mas existe a necessidade de que a gente encare a verdade de frente, sem desculpas e sem mentiras. Porque é mais fácil de resolver. Porque quando a gente mente numa coisinha pequena, você vai tendo que refazer aquela mentira e aquilo vai crescendo, vira uma bola de neve. E aí depois você está mergulhado num problema enorme, porque lá atrás você deixou de ser verdadeiro
arrumou uma desculpa para você mesmo em algo muito pequeno, mas que lá na frente vai aparecer e você vai ter dificuldade para resolver. Jesus e responsabilidade. Como pastor de almas, Jesus fez-se-nos responsável, elucidando-nos a respeito dos deveres, das necessidades reais, dos legítimos objetivos da nossa vida. A responsabilidade liberta o indivíduo de si mesmo, alçando aos planos superiores da vida. Colherás conforme semeares. Não é assim que Jesus falou? Aquilo que você plantar, você vai colher. A responsabilidade é algo que está inerente na nossa vida. Não tem como fugir. Não existe isso. Você, a partir da hora que você tomou conhecimento, virou responsável. E não adianta você tentar fugir. Por quê? A responsabilidade vai estar inerente em nós, na nossa consciência. Somos responsáveis por todos os nossos atos, dos maiores aos menores. Só os nossos irmãos que não têm a condição de entendimento é que não têm responsabilidade. Isso até as nossas próprias leis dizem que eles são inimputáveis. Mas nós, nenhum de nós pode dizer que não tem responsabilidade sobre algo. A partir da hora que você viu, você é responsável. Um exemplo muito prático. Por exemplo, você vem descendo a escada para atravessar ali a linha do trem, aí você viu uma casca de banana ou um saco plástico no degrau. Pulou por cima e foi embora. A pessoa que veio atrás de você caiu e quebrou a perna. Está aí a tua responsabilidade. Você deveria ter tirado a casca de banana ou o saco plástico do degrau, mas não tirou. Fingiu que não viu, mas viu. A pessoa quebrou a perna, você é responsável pela perna que ela quebrou. Isso é muito complicado. E não tem como você fugir da responsabilidade. Você vai colher aquilo que você semeou. Depois acontece que a tua consciência vai mostrar para você, lembra aquele dia que você passou lá, que você não tirou aquele saco plástico? Veio uma senhorinha depois, pisou, porque não enxergava direito, pisou no saco plástico, escorregou, quebrou a perna. Né? É responsabilidade. E o nosso último slide. Não estás sozinho na batalha. Nós não estamos sozinhos, em momento nenhum. Ao teu lado, outros combatentes aguardam apoio, qual ocorre contigo. Nós estamos em volta de nós, não só aqui no mundo material, mas no mundo espiritual, em volta de nós, irmãos, que precisam do nosso exemplo para aprender também. Descobre-os e une-te a eles, sabendo, porém, que a tua será a revolução com Jesus, e não contra o mundo, a humanidade ou a vida. Não existe essa coisa de a gente lutar contra o mundo. Nós temos que mostrar para o mundo que nós mudamos. E isso é fundamental na nossa vida, no nosso crescimento espiritual. E, para encerrar, eu trouxe uma musiquinha maravilhosa, que nós estamos na semana que a gente comemora o nascimento do nosso mestre, e essa música vai mostrar como nós, na doutrina espírita, devemos ver essa data
do dia 25 de dezembro. Obrigado. Nós agradecemos o nosso irmão pela mensagem da noite. Leve o nosso abraço lá para sua casa.
Agradecer ao homenageado dessa noite, que é Jesus, porque estamos aqui envolvidos com a sua luz de amor, com a sua paz, que possamos sentir todas essas vibrações que a espiritualidade amiga nos oferece, que possamos levar para nossos lares, para aqueles que precisam, que todos possam sentir essa vibração emanada pela espiritualidade amiga e o nosso Mestre Jesus. Possamos ter uma noite tranquila, um sono reparador nesta noite. Obrigado por tudo, Mestre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, boa noite. A casa deseja para todos um Feliz Natal, que todos possam ter um Natal de paz, de harmonia, de muita tranquilidade, reunido com a família. E vamos nos encontrar aqui novamente na próxima sexta-feira. Boa noite a todos.